Boa tarde, queridos irmãos e irmãs da Ala Capão Redondo. Eu recebi uma designação da presidência da Estaca para instruí-los com relação ao sacramento, como devemos proceder com relação a tomar o sacramento amanhã, no dia do Senhor. Amanhã e nos próximos domingos que sucederão. Não sabemos quando voltaremos a ter reuniões sacramentais em nossa ala, e por isso recebi hoje uma instrução e gostaria de passar essa instrução para vocês. A instrução é a seguinte: devemos administrar o sacramento em nossas casas. As famílias onde tem portadores do sacerdócio de Melquisedeque e também sacerdotes, portadores do sacerdócio arônico no ofício de sacerdote, devem organizarem-se e devem ministrar o sacramento para as suas próprias famílias. Fui orientado a fazer uma relação das famílias onde tem portadores do sacerdócio, e eu fiz aqui uma lista das famílias onde tem irmãos portadores do sacerdócio. Vou ler esta lista. Caso eu esqueça de algum irmão, de alguma pessoa, por favor, peço que me mande uma mensagem no privado, que vou autorizar a realização dessa ordenança em suas casas. Vocês podem fazer amanhã, no domingo, no horário onde a família defina que seja o melhor horário, mas o espírito principal é o domingo, o espírito da doutrina do dia do Senhor. Todos têm que manter a calma nesse momento complicado que estamos vivendo no país e no mundo, e amanhã, por ser um dia sagrado, todos devem lembrar de guardar esse dia santo e desfrutar das bênçãos e promessas por guardar o dia do Senhor. Eu vou orientá-los, vou falar aqui, ler a lista que eu elaborei, e os irmãos não estão desaconselhados, a juntar as famílias, a convidar as famílias para fazerem essa ordenança juntas. A orientação que temos é que vocês estudem o Vem Segue-me em suas casas e façam assim a bênção do pão e da água em lembrança do corpo e sangue de Cristo, e tenham um momento de reflexão, sempre focando na expiação do Salvador Jesus Cristo. As famílias são... Eu vou ler apenas o nome dos irmãos, tá? Os irmãos portadores do sacerdócio maior e suas famílias. Família do irmão Gilberto, do irmão Ricardo, do irmão Vinícius, do irmão Fernando, do irmão Valdisney, Wilson, Devanildo, do irmão Atos, José Maria, Gerson, irmão Clemente, irmão Valmir, irmão Jonathan Ferreira, irmão Daniel, Leonardo, Misael, Rudney, Rodney, Oscar, Edmário, irmão Jordan, Jonathan Santos, irmão Roberto e irmão Neto, tá? Essas são as famílias onde eu entendo que os irmãos estão aptos para administrar o sacramento em suas casas, com suas famílias. Tem algumas situações especiais, diferentes aqui. Por exemplo, a família do irmão Oscar, irmão Edmário, pai e filho. Eles podem juntar as duas famílias, já que são pai e filho, juntar a irmã Linda, a irmã Lídia, e fazerem uma reunião especial em família. A nossa família também, a minha família, do irmão Vinícius, nós vamos conversar e ver o que é melhor, se fazemos uma reunião especial todos juntos, incluindo a minha mãe, e a família do irmão Fernando, juntando aí a irmã Isa, Fernando, a irmã Isa e a irmã Rúbia, ok? Também, mesma orientação para a família do irmão Devanildo. O Devanildo tem aí a irmã Maria Amélia. Também se pode juntar toda a família e realizar essa ordenança sagrada juntos, juntando aí a
o irmão Devanildo, a Marina, a irmã Maria Amélia e a Vitória, tá bom? Outra orientação que eu recebi foi com relação às famílias que não têm um portador de sacerdócio em suas casas, as irmãs solteiras e também as irmãs idosas. Com relação a essas pessoas que não têm um portador de sacerdócio em casa, a orientação foi de que essas irmãs, essas pessoas procurem os seus ministradores. E os ministradores são coordenados pelo presidente do quórum, o irmão Roberto. Então, aqueles e aquelas que não sabem quem são seus ministradores, por favor, entrem em contato com o irmão Roberto, com a presidência do quórum. Eles vão orientar quem são seus ministradores, e a bênção do sacramento deve ser coordenada com o seu ministrador. Caso a ideia é que vocês entrem em contato, o ministrador fale com a irmã ou com o irmão e coordene essa bênção do sacramento. É claro que isso precisa ser feito de uma maneira cuidadosa, já que nós devemos manter cuidado, né, com relação à transmissão desse vírus. Não sabemos quem entra numa situação de risco. Eu aconselho que, caso tenha alguma pessoa tendo algum sintoma, que não entre em contato, ou que entre em contato pedindo apenas oração, etc., mas que não permita que entre em sua casa para administrar o sacramento. Claro que vocês façam de maneira sábia, tá? Mas qualquer exceção, qualquer dúvida, por favor, pode entrar em contato comigo, tá bom? É importante que eu saiba quem está tomando o sacramento, quais são os ministradores que foram contactados e foram autorizados a fazer a ordenança na casa do irmão ou da irmã. Essa obrigação, digamos, de administrar o sacramento na casa dos irmãos, ela está desaconselhada para alguns irmãos, tá? Por causa as orientações que a gente tem aí dos órgãos de saúde, é que as pessoas acima de 60 anos elas precisam manter-se em casa, tranquilas, sem se expor a situações onde possam contrair o vírus. Então, eu peço que o irmão Valmir fique em sua casa, o irmão Gerson, o irmão José Maria, o irmão Clemente e o irmão Roberto, eles estão desobrigados, né? Eles não estão incentivados a levar o sacramento a essas famílias, tá? Eu não lembro se eu comentei, talvez eu esqueci de falar quando eu falei na lista do irmão Neto, tá? O irmão Neto, como ele foi o último aqui que eu coloquei na listinha, talvez eu esqueci de falar do Neto. Então o Neto também está autorizado a administrar o sacramento para a família dele, incluindo a Carol e a Vitorinha, tá bom? Desculpa, viu, Neto, caso eu tenha esquecido de citar você um pouco atrás no vídeo. Muito bem. Outra situação é com relação aos missionários, com relação às pessoas que estão conhecendo a igreja. O presidente da missão, ele passou uma orientação para os líderes, né, o presidente da estaca, e o presidente da estaca falou com a gente, com os bispos, de que as pessoas, para serem batizadas, precisam tomar o sacramento 2 vezes, pelo menos. Então, recebi a instrução de que quem coordena isso sou eu, é o bispo, tá bom? E eu conversei com os missionários e o sentimento que eu tenho, a orientação que eu dei para eles e eu quero passar para todos vocês é de que os irmãos ministradores, né, que ministram os membros novos, que nós apoiamos como missionários de ala, são orientados a atender as ligações e as solicitações dos missionários. Os pesquisadores precisam tomar o sacramento pelo menos 2 vezes antes de serem batizados. Então, eles precisam... Quem está autorizado, quem eu autorizo a administrar o sacramento, são os missionários retornados que foram apoiados como missionários de ala.
acrescentando mais três irmãos: o irmão Ricardo, o irmão Valdisney e o irmão Wilson. Então, eu gostaria de repassar a lista dos irmãos missionários de ala, que eu já autorizei os missionários a entrar em contato para, de repente, receber os pesquisadores em suas casas. Claro que com muita sabedoria, porque os missionários não podem levar pessoas em situação de risco, né? Por exemplo, pessoas gripadas com sintomas, etc., na casa das pessoas, dos irmãos, né? E apenas repassando a lista dos missionários de ala que estão autorizados a administrar o sacramento para os pesquisadores são, como eu falei, o irmão Ricardo, o irmão Valdisney, o irmão Wilson, o irmão Gilberto, o irmão Vinícius, o irmão Devanildo, o irmão Atos, o irmão Jonathan Ferreira, o irmão Daniel, o Leonardo, o Rudney e o irmão Jordan, tá? Esses irmãos, eu autorizei os missionários a entrar em contato e pedir para que ministre o sacramento para os pesquisadores. É de nossa... E eu também, né, que eu sou missionário de ala e também sou ministrador dos membros novos. Então, eu também me incluo nessa lista. Eu orientei os missionários a buscarem os irmãos que moram, vivem mais próximo dos pesquisadores. Então, vou dar um exemplo. Se tem um pesquisador que mora no Jardim Comercial, os irmãos Atos, Devanildo e o Valdisney podem ajudar os missionários. Os missionários estão autorizados a entrar em contato com um desses irmãos para administrar o sacramento para o pesquisador e assim cumprir com uma designação do presidente da missão, dos missionários, para uma orientação que é preparando assim as pessoas para o batismo. Outra instrução que recebemos é que a partir de agora os batismos poderão ser realizados, mas com muito poucas pessoas. Um membro do bispado tem que estar na reunião batismal e a pessoa pode ser batizada e confirmada logo depois. Não precisa ser feito, por enquanto, na reunião sacramental. Essa foi uma orientação que nós recebemos, tá? Então, gostaria que os irmãos e as irmãs se atentassem a essas instruções, que orassem, que buscassem o Espírito nesse momento tão desafiador, esse momento importante que estamos vivendo, onde estamos aprendendo a viver o Evangelho de uma maneira diferente. Como as autoridades gerais, os líderes falam, não devemos nos desesperar, devemos exercer a nossa fé, devemos orar, estudar as Escrituras em família, individualmente e principalmente viver o Evangelho dentro de nosso lar. Nós vivemos em uma igreja inspirada, temos líderes inspirados, profetas incríveis e maravilhosos que nos instruem, nos ajudam e estão preocupados com o nosso bem-estar físico e espiritual, e eles sempre estão dispostos a nos ajudar a viver as leis de nossos países, a seguir as instruções do Senhor com relação a nos cuidar e etc. Eu, particularmente, tenho muita preocupação com relação às irmãs viúvas, então eu gostaria de pedir aos ministradores que estejam sempre em contato com as irmãs viúvas, as irmãs que têm necessidades especiais, que têm dificuldades, para cuidar delas. A orientação que recebemos da presidência da Estaque é que utilizem o máximo de tecnologia para entrar em contato com as pessoas. Apenas visitem as pessoas caso tenha grande necessidade, para, de repente, dar uma bênção, levá-las em algum lugar, e etc. Mas usem principalmente fazer ligações, mandar mensagem de WhatsApp, fazer chamadas de vídeo, etc., para cuidar das pessoas. E, de novo, se elas tiverem uma necessidade um pouco muito mais pontual e não tiver outra forma, sim, visite-as e cuide delas de uma maneira mais próxima. Eu sei que é um momento apenas que estamos vivendo, essa complicação vai passar e logo teremos nossa vida normal, de membros da igreja, etc. Mas eu sinto que é um momento onde nós estamos colocando à prova as orientações dos profetas de
viver o Evangelho em nosso lar e de mantermos nossa vida em harmonia com o Espírito e etc. Caso vocês tenham qualquer dúvida, podem entrar em contato direto comigo. Se você sente que não faz parte das pessoas que eu citei aqui nesse vídeo, por favor, entre em contato comigo. Se você quer tomar o sacramento, fale comigo, não tem problema nenhum. E se você faz parte dessa lista que eu falei de irmãos, que tem algum problema com relação à dignidade, alguma coisa que te faça sentir mal com relação a abençoar o sacramento em sua casa, me chama no privado também, me liga, a gente conversa, bate um papo. Eu vou te ajudar a sentir-se novamente digno para abençoar o sacramento e ministrar a sua família. Jesus Cristo vive, Ele nos ama, essa é a igreja dele, esse evangelho é maravilhoso e é o evangelho dele. Eu sei que os profetas, eles existem, eles nos orientam para o nosso bem. E eu como líder, como bispo aqui da ala, estou comprometido em seguir as orientações dos nossos líderes, dos nossos profetas, das autoridades gerais, do nosso presidente de estaca, que estão totalmente atentos com relação ao bem-estar dos membros da igreja nessa parte de Sião. Um grande abraço, uma boa tarde, um ótimo domingo a todos e, novamente, se precisar de qualquer coisa, me liga, peça orientação para mim, que eu vou ajudá-los da melhor forma possível. Grande abraço.